estamos aqui, os amigos. Os amigos. Os amigos, assim, eu aprendi muito cedo que é a família que a gente pode escolher, né? A gente tem que amar a nossa família, a gente tem que amar de onde a gente veio, a gente tem que preservar as nossas raízes, a gente tem que admirar as pessoas que participaram da nossa infância e da nossa criação, irmãos, primos, tios, pai e mãe, principalmente, né? Mas os que não os têm, as pessoas que cuidaram da gente e permitiram que a gente evoluísse. Esses têm um lugar muito importante. Mas os amigos são obra nossa, são uma conquista nossa. Talvez a coisa que eu mais tenho orgulho na vida é de ter conquistado os amigos que eu conquistei, sendo a pessoa que eu sou, né? Eu não precisei ser milionária, eu não precisei ser importante para tê-los perto de mim. São poucos? Nem tão poucos. Tem gente que não tem qualidade de amigos que eu tenho para encher uma mão, né? E eu tenho vários. Cada um deles tem momentos da vida cruciais. Então, assim, eu tive a amiga de infância que me socorreu depois de 20 anos que eu não a via. Tem a amiga de infância que me emprestou a mãe para ser minha madrinha, já falecida também. Teve o momento do amigo, quando eu estive desempregada, que veio trazer a cesta básica. Teve o amigo quando eu estava com a mente muito conflituada, muito perdida, muito temerosa de tudo, e veio e me deu a paz espiritual. Teve o amigo que me ajudou financeiramente. Teve o amigo que enxugou as minhas lágrimas. Teve amigo de todo jeito. Teve os amigos que eu conquistei na faculdade, que eu os tenho até hoje. E todos eles, o que todos eles têm em comum é que é o mesmo tipo de amor por motivos diferentes, mas o que os iguala é a admiração que eu tenho por eles. Profissionais maravilhosos, pessoas de uma índole muito boa. Eu me orgulho deles. É como se fosse um tesouro que eu amealhei nesse decorrer desses anos todos. É uma conquista, né? Aquela pessoa, ela não veio do mesmo núcleo que você e ela se importa, né? Ela te admira de alguma forma, ela te apoia na hora que você está mais fraco, fica feliz quando você está mais forte. Então, quando você conquista um amigo nessa qualidade, já é um ganho maravilhoso, né? Eu tenho alguns e eles se tornam tão valiosos que, assim, Deus me livre de perder um amigo. Eu agradeço todo santo dia de eu ter os amigos que eu tenho. A Zoe foi um presente daquela amiga de infância que me ajudou no momento que eu não tinha onde morar. E como eu ia ficar sozinha num lugar que ela tinha alugado para trabalhar, ela me trouxe um filhotinho de gato preto, que até no momento a gente não sabia ainda nem se era menino ou menina. Aí ela falou para mim assim, para você não ficar sozinha, ela foi abandonada pela mãe, porque eles expulsaram a família de gatos da fábrica e ela ficou para trás, ela era mais lerda, a mãe deixou ela para trás.
Falei, nossa, a gente tem tudo a ver uma com a outra. Não que minha mãe tenha me deixado para trás, mas eu era uma pária da sociedade naquele momento, sabe? Então, assim, eu nunca tinha tido, depois da infância, já na vida adulta, morando sozinha, eu não tinha adquirido um pet. Por falta de tempo, falta de uma série de coisas, e assim, que requer um cuidado especial, né? E aí colocaram aquele pedacinho de gente na minha mão, assim, e eu me tornei responsável por ela. E nós duas ali, isso já tem quase 5 anos, nós duas ali sozinhas, assim, houve momentos que eu chorei e ela lambeu as minhas lágrimas. Houve momentos que ela me enlouqueceu, porque gato, a regra é sempre do gato, ela faz o que ela quer, mas ela é muito cuidada e muito amada. E ao mesmo tempo, ela cuida de mim. Ela, quando eu estou em casa, ela anda atrás de mim o tempo todo. Ela me faz sentir importante, necessária. Ela personificou, ela tornou físico alguém depender de mim, coisa que nunca tinha acontecido. Então, essa responsabilidade do cuidar, do amar um animal, é muito saudável. E eu tinha muito isso em criança. Eu tive cachorros e eu queria catar todos os bichos da rua e levar para casa. Minha mãe me controlava. Mas aí, quando eu entrei já da adolescência para a fase adulta, eu fiquei muito egocêntrica. Era eu. Assim, tinha que cuidar de mim, tinha que ver as minhas coisas, tudo eu. E hoje isso é completamente ao contrário. Hoje eu trabalho para que ela tenha um cuidado melhor, como se fosse um filho que eu não tive. Ela assistiu o meu melhor e o meu pior. Ela me viu no chão, derrotada, e participou da recuperação. Então ela faz já parte de mim. E assim, essa coisa de... Quando eu vejo, eu fico sabendo de pessoas que judiam de um animal por diversão, ou no caso dela, que ela é um gato preto, né? Que muita gente utiliza para cerimônias estranhas e sacrifícios e tudo mais. A gente volta naquela questão, é uma vida que Deus colocou aqui. Então, todos os animais têm que ser respeitados. E assim, e se você não é capaz de amar um animal, você pelo menos não faça mal a nenhum deles. Porque eles têm uma conexão com o divino. Eles têm uma visão da vida muito diferente da nossa. Eles nos amam porque a gente protege eles, a gente cuida deles. E se você tem a oportunidade de ter um animal, ame esse animal como se ele fosse um membro da sua família, porque ele é. A minha religiosidade, ela foi sofrendo algumas transformações no decorrer do tempo, assim. Eu tive uma formação, como eu já disse, minha mãe era muito católica, muito beata, vivia na igreja, vivia com um terço na mão. A única coisa que ela sabia ler eram os livrinhos de oração, algumas, né? E então a minha formação, ela foi católica, apostólica romana, oficialmente. Já na idade adulta, já com 18 anos, já me criou um questionamento interior, porque assim, tudo aquilo que eu tinha aprendido dentro do catecismo não respondia algumas perguntas importantes para mim, né? Se Deus é infinitamente bom e justo, por que tem pessoas
sofrendo tanto e outras não? Por que que uns são ricos e outros são pobres? Porque todo mundo, essa mania de querer, acho que já tinha uma coisa meio administrativa aí, né? Por que que todo mundo não parte do mesmo ponto para chegar a ter um julgamento justo no final, né? Era difícil para mim julgar a pessoa que foi criada na rua a chegar a ser uma pessoa importante. Acontece? Acontece, mas é raríssimo. Então, eu não entendia por que Deus permitia esse tipo de coisa, né? E aí eu comecei, através do meu irmão, a ter o contato com a religião espírita. E lendo toda a doutrina, que é tratada mais como uma ciência, talvez até com uma frieza, né? Com a frieza de uma ciência, que ele é muito objetivo assim, nas suas questões, eu tive a doutrinação espírita. E eu me encontrei ali, né? Respondeu questões que, para mim, foram solucionadas, né? Mas essa coisa da religião, ela é importante única e exclusivamente para a gente entender que existe uma inteligência superior que criou tudo e que tem o controle de tudo, mas que nos deu o livre-arbítrio para a gente ser bom ou ruim. E que a gente tem que se esforçar ao máximo para ser uma pessoa boa, né? Se você vai fazer isso cultuando Buda ou Alá, se você é devoto de Maomé, se você é como eu, tem devoção por Cristo, pelo aquilo que ele ensinou, tá tudo certo, desde que você não faça mal para ninguém. E isso a gente já nasce sabendo o que é certo e o que é errado. Deus colocou isso dentro da gente. A gente tem uma consciência. É que a gente acaba, muitas vezes, eu também já fiz isso em alguns momentos, passando por cima disso, na imensa maioria das vezes, para ter razão, para afagar o nosso ego e achar que a gente tem o controle de alguma coisa. A gente tem a obrigação de fazer a coisa certa. Mas Deus é tão infinitamente bom e justo que Ele nos dá inúmeras oportunidades de repensar atitudes, de refazer determinadas coisas, de voltar atrás e corrigir e pedir desculpas por algo que magoou outra pessoa. Então, isso já nasce com a gente. Muitas vezes a gente passa por cima disso tudo por uma questão de ego, né? Por que ele não faz? Por que ela não faz? Por que eu que tenho que ir? Sendo que nunca vai ser entre a gente e as pessoas. É sempre no final, quando esse final chegar, vai ser entre a gente e Deus. Então, é pro Deus que você cultua, seja ele qual for, que você vai prestar contas. Não importa que nome você dê a ele. É o mesmo cara, né? É o Criador, é o dono do tempo. Ele que estabelece o nosso tempo nesse plano. Então, procure, é o que eu tenho tentado exaustivamente e me empenhado em fazer tudo para ser uma pessoa boa, para deixar um bom exemplo, como meu pai disse, mas por uma questão com Deus mesmo, porque hoje ele foi tão bom para mim, né? Vendo assim, olhando a minha vida daqui para trás, como diria Steve Jobs, juntando os pontos daqui para trás,
em todos os momentos que eu fraquejei, que eu achei que eu estava sozinha e que eu duvidei dele, ele colocou pessoas, ou anjos, ou simplesmente amigos, ou pessoas boas na minha vida. Então, o meu sentimento para Deus hoje é de muita gratidão por tudo que Ele fez. Porque tudo foi aprendizado. Tudo foi aprendizado. E hoje eu vejo que até esse momento, até a hora nesse aqui que eu estou olhando para vocês, até nesse momento, Ele não me faltou em momento algum. Ele sempre esteve presente. E Ele sempre foi muito bom. E Ele me colocou em situações que eu estava precisando aprender alguma coisa. Então, sim, Deus é infinitamente bom e justo.